defesa pública de memorial necessário para a promoção de professor titular. Agradeço aos que estão assistindo aí pelo YouTube. Não sei se está saindo direito no YouTube, porque essa é a minha primeira live, não sei como é que está funcionando, mas obrigado aos que estão aí presentes. Especialmente ao professor Ernesto Nobre Júnior, que está como presidente e membro interno do nosso departamento, a professora Maria Elizabeth Pinheiro Moreira, amiga, colega de grande data, professor João Bosco Furtado Arruda, também professor titular já aposentado pelo nosso departamento, e o professor Renato Frota Ribeiro, que por terem gentilmente participado nesse dia aí com a gente. Queria agradecer em especial ao professor Eber por ter disponibilizado aí muito do seu tempo para resolver os pepinos que uma promoção dessa aparece. Queria pedir licença a vocês, que no fundo dos meus slides todos vão aparecer imagens relativas a Belém. Depois, se alguém quiser, é só pedir que eu disponibilizo. E aí, à medida que eu for falando, vão aparecendo imagens de Belém que estão todas no fundo. Essa primeira imagem é o Complexo Feliz Lusitânia, na parte da cidade velha de Belém, onde nasceu Belém. E fico muito feliz que vocês possam ver. Vamos lá. Pois bem, isso aqui é um sumário que eu chamei de Olhando o Retrovisor. Eu olhei eu vi algumas apresentações de memorial, todas muito diferentes umas das outras e outras muito formais. Eu acho que o momento da formalidade é o momento, eu entendo assim, pelo menos é o momento do relatório, que traz quantitativos relacionados à produção acadêmica. Mas eu acho que o memorial é dizer um pouco mais da gente e um pouco mais do que não está no Lattes. E aí eu resolvi fazer do meu jeito, diferente de todos que eu tinha visto e diferente da maioria dos formais. Então me desculpem, mas aí atrás o Teatro da Paz. E eu chamei aí o sumário de Olhando no Retrovisor, porque foi a impressão que eu tive na hora que eu comecei a fazer. Eu tive muita dificuldade de fazer esse memorial, porque memória não é o meu forte. Eu esqueço muito. Eber? Tá ok o show, pode continuar. Ok. Memória não é o meu forte, eu esqueço muito das coisas, eu não gravo datas, eu tenho um problema com isso. Mas eu tentei e esse foi o melhor que eu consegui no tempo que eu tive aí. Então, no meu Olhando no Retrovisor, aí eu olhei primeiro no retrovisor as memórias das primeiras que eu tenho de infância, desde pequeno, e até um ensino técnico, e passando aí pelo ensino fundamental, o segundo grau, o ensino médio, o ensino técnico. Depois, o curso de Engenharia Civil, a formação de nível superior, na UFPA. Depois a especialização, o mestrado e o doutorado. Depois eu conto um pouco da carreira docente desses últimos 16 anos na UFC. Depois eu conto para vocês o que é que eu venho fazendo nesses últimos 2 anos, desde que começou essa pandemia de 2019, de Covid-2019, e termino dizendo o que é que eu acho que ainda tem por vir até eu aposentar aí pela frente. Pois bem, vou começar aqui com essa bela imagem de açaí de Belém, falando um pouco das minhas primeiras memórias. Queria apresentar para vocês a minha família materna e paterna. Do lado esquerdo superior aqui, meu avô Antônio Chua, meu avô materno, a minha avó Rita Barbosa e o meu avô do coração, Vicente Peçanha Salimos. Vocês já viram que mesmo lá atrás, bem antigamente, já tinha divórcio. Meu avô Chua, digamos assim, era um pouco socialista quando se trata de mulheres, e a minha avó descobriu isso muito, muito cedo, e aí separaram-se, e ela casou novamente com o vô Vicente, que não era meu avô de sangue, mas era meu avô do coração. Meu avô Chua veio também do Ceará,
mas da região do Vale do Jaguaribe. E a origem da minha avó Rita é de Tururu, da região norte aqui do Ceará. Os meus avós paternos é o avô Juvencio e a avó Constância, ambos da região de Bragança, que é da costa atlântica do Pará, da região do Salgado. Pois bem, minha mãe, filha do vô Show aí da avó Rita, Maria Helena, e meu pai Aristides, filho da avó Constância e do vô Juvencio. Então, dessa união, no dia 3 de fevereiro de 67, nasci eu, apressadamente dentro de um táxi. Minha mãe conta que quem estava ajudando ela era uma vizinha, que também era parteira, a vizinha Adi, e que eu não teve chance de chegar na maternidade, e eu nasci dentro do táxi. Eu imagino a sujeira que um bebê de quase 5 quilos nascendo de parto normal dentro de um táxi não tenha causado naquele táxi. E aí quando chegou na Santa Casa, quando chegou lá no hospital, foi só já para acudirem minha mãe e cortarem cordão, essas coisas. Pois bem, nós somos 5 dessa união de Helene e Aristides. Nascemos nós 5. Primeiro nasceu Rita, hoje doutora Rita Uchoa, médica, mora em Rio Branco, no Acre. Conceição, eu sou o segundo, esse neguinho aqui embaixo sou eu. Conceição aqui em cima da cadeira. E aqui nós 5, depois veio Beth, veio Humberto, que estão aí assistindo também. Aqui nós 5 já crescidos, aqui eu acho que no dia da minha formatura de engenharia, na casa da minha avó Rita. Sintam-se apresentados aí a minha... Bem, quando eu comecei a escrever, eu pensei muito qual era a primeira memória que tinha, e não consigo ter uma memória mais antiga do que eu deitado numa rede, muito pequeno, ouvindo a voz de meu pai Aristides cantando para mim: eu vou para a lua, eu vou morar lá, sair no meu Sputnik no campo de Jiquiá. Adulto já eu descobri que essa música é de um cantor paraense, Ari Lobo, que ficou radicado aqui no Ceará, e ele cantava xotes, baiões, chachados, forró, e ele gravou essa música. Tá aí o compacto dele em vinil para provar que isso é verdade. E o meu pai cantava essa e outras para mim, mas essa me vem com muita clareza. E é uma memória tão forte que, sendo uma das primeiras, eu nunca consegui esquecer. E eu sempre fiquei pensando depois que se isso não foi um tipo de lavagem cerebral que a Ari fez em mim e que colocou na minha cabeça esse negócio de satélite, e que, por algum motivo, no final eu fui acabar defendendo uma tese em sistemas de posicionamento por satélite. Então, nesse sentido, se era uma lavagem cerebral balançando a minha rede, deve ter dado certo. Queria mostrar para vocês de onde eu vim. Aí atrás tem uma imagem de Belém peninsular. Belém não é uma cidade muito comum, pelo fato de que Belém, na verdade, tem uma área maior continental, peninsular, com uma única saída terrestre pela BR-316. Isso somado a outras 39 ilhas que fazem parte do município de Belém. Então, na verdade, Belém é um arquipélago com uma península e 39 ilhas. E eu nasci na parte peninsular, na parte continental, e aí eu trouxe aqui 3 mapas. É óbvio que na minha apresentação ia ter mapas, se alguém duvidasse disso, não me conhece direito. Então eu tenho aqui a imagem de Belém peninsular com as suas ilhas. Aqui eu tenho um detalhe maior só da parte de Belém peninsular, e bem aqui uma posição do bairro de Canudos, quase limite com o bairro da Terra Firme, onde fica a Passagem Leal, onde meu pai tem uma casa até hoje, onde meu irmão mora até hoje, e é onde a gente morava. E aqui uma imagem aérea mostrando exatamente onde fica isso. E o que a bacia do Tucunduba tem a ver com isso? Vocês que não conhecem Belém, Belém é uma cidade com muitos canais, é uma cidade extremamente plana, e pelo fato de ser uma península, a gente tem a água do Rio Guamá por um lado, do Rio Maguari pelo outro, e na frente a Baía do Guajará, o que faz com que a gente fique circundado de água. E existem várias bacias hidrográficas dentro de Belém, das quais uma das mais importantes é a bacia do Rio Tucunduba. E o Tucunduba passava exatamente muito próximo, acho que uns 100, 150, 200 metros no máximo, da nossa casa, o canal do Tucunduba, lá
no bairro de Canudos. E isso acabou marcando muito a minha história, porque tudo que eu vim fazer depois disso dependeu de onde eu nasci, que foi nesse lugar. Bem, isso aí é uma representação só para vocês entenderem como é que aquela região lá da Bacia do Tucunduba era quando eu era pequeno. Eu lembro, eu tenho memórias muito claras da gente morar numa casa de madeira, um palafita, sobre uma região alagada, com floresta por todos os lados. A gente olhava, eu olhava pela brecha entre duas tábuas de madeira e eu via peixes, eu via mussuns, eu via vegetação aquática. Como a gente foi um dos primeiros moradores daquela região, a floresta estava quase que intocada. Mas hoje é muito frequente, e quando eu saí de lá já era assim. Eu casei cedo, eu saí cedo de casa, mas é muito frequente essa imagem aqui, aquela floresta aluvial, ombrófila, densa, que a gente morava, frutas, animais, peixes. Ela deu lugar a esgoto a céu aberto, com várias palafitas, pontilhões onde as pessoas passam, e é nessa realidade, foi daí que eu vim, e é nessa realidade que hoje muitos paraenses e belenenses vivem. Queria pedir desculpa também porque muitas palavras estão em tupi. O paraenses só teve duas influências grandes, que é o tupi, de origem indígena, e o português ibérico. E muitas palavras que eu vou usar, assim como muitas que eu uso no dia a dia, como muitos que vocês vão ver aqui, estão em tupi, mas eu tentei aqui e ali traduzir para que vocês... Isso aí é um igapó, que é exatamente a tradução de uma floresta aluvial ombrófila densa. Pois bem, nessa realidade aí, eu fui alfabetizado pela minha mãe e pela Maria do Bodinho. O tal Bodinho é o pai da Maria. Era comum tratar as pessoas assim, tal pessoa de tal pessoa. E aí, entre os 7 e os 14 ou 15, eu estudei na Escola Estadual Augusto Olímpio, uma escola pública, relativamente perto, não tão perto da minha casa. Passei lá naquela época o ensino fundamental chamava primeiro grau, para ver como eu sou velho. E estudei todo o ensino fundamental lá, todo o primeiro grau lá. Era um aluno meio CDF, de fato, eu não me metia em confusão, era um cara quieto, não ficava em recuperação, não ficava reprovado. Eu acho que muito cedo eu entendi que eu precisava estudar, que a realidade não era muito favorável e eu precisava estudar. E eu estudei, né? E fiz o que pude para não dar problema para os meus pais e aprender da forma... Não tinha muita dificuldade de aprender, a verdade é essa, né? Talvez eu não fosse o mais CDF da turma, eu prestava muita atenção e tudo vinha muito fácil. Eu não sei se o assunto era muito fácil ou se eu tinha facilidade de aprender. O fato é que, embora eu fosse meio CDF, eu também não era o mais estranho da turma, pelo fato de que, como eu sabia mais, eu acabava ajudando os colegas. Isso não me fazia tão impopular assim. Para aqueles que já me viram adulto, só uma imagem aqui de eu bebê. Como faz muito tempo, eu tive que fazer uma busca em fotos antigas aí, nem algumas não estavam muito bem conservadas, mas eu já fui bebê, ó. Já fui até magro. Meu corpo foi crescendo em volta da minha cabeça, porque eu acho que eu nasci só cabeça. E aí eu fui crescendo. Aí atrás o mercado de carne de Belém. Mas eu comecei na escola pública, e todo o meu ensino fundamental foi feito numa escola pública estadual. Aqui só uma apresentação, um slide para mencionar que eu fiz o ensino técnico e o ensino médio, que naquela época chamava de segundo grau, na antiga Escola Técnica Federal do Pará. Aí minha tia Tereza, irmã de minha mãe Helena, no dia da minha colação de grau lá na Escola Técnica. Entre 82 e 86 eu cursei o segundo grau junto com o curso técnico. Foi uma época de aprendizado muito grande, e só queria deixar claro também que a Escola Técnica também era uma escola pública, e não só no ensino fundamental, também no ensino técnico, ensino médio. Eu estudei em escola pública o tempo todo.
Eu trouxe aí umas figuras só para lembrar que o meu primeiro emprego como técnico foi na ProSolos Engenharia. Eu estagiava lá, era bem menino, e eu estagiava lá já, e trabalhava lá com papel vegetal, tinta nanquim, normógrafo e aranha. E meu trabalho era fazer plantas de engenharia, normografar plantas de engenharia, primeiro com lápis, depois a tinta. E foi nessa época também que eu tive contato com o primeiro computador. Os alunos de engenharia que acham que tem dificuldade com a máquina de calcular científica e que reclamam do AutoCAD, do Windows, eu sou de uma época em que nada disso existia e que a gente tinha que fazer desenhos na mão com grafite e depois cobrir com tinta nanquim. Eu lembro que quando eu entrei na escola técnica, eu nem máquina de calcular eu tinha. E para fazer operações matemáticas, trigonométricas, muitas vezes eu usava uma tábua de logaritmos. Para quem não sabe o que é um livrinho com todas as informações de seno e cosseno de todos os ângulos para que a gente possa fazer aproximações trigonométricas. E nesse primeiro contato, então, eu tive contato com um dos primeiros computadores que chegou aqui no Brasil, que era da Prológica, era o CP400. E ele era assim, um monitor de CRT, espaço para entrada de disquetes flexíveis, monitor, impressora matricial. O monitor, além de CRT, era de fundo preto e letras verdes, assim como eram as calculadoras também. Bem, aos alunos de hoje, não reclamem muito, a nossa vida dos engenheiros lá de trás, e os que estão na banca certamente tiveram dificuldades como essa, ou piores do que essa, para fazer engenharia. Nesse espaço de tempo, para além da minha formação no ensino técnico, eu tive uma formação que eu reputo como sendo fundamental para o que eu sou hoje, que eu chamei de formação humana. As minhas duas irmãs mais novas, a Conceição e a Elizabeth, começaram a participar de um movimento jovem da Igreja Católica naquela época, nos anos 80, no meio dos anos 80, e chamaram depois eu e a minha irmã mais velha, Rita, para que a gente fosse conhecer lá o movimento. Desse movimento eu acabei me envolvendo bastante na comunidade eclesial de base. Não sei se todos sabem o que é uma comunidade eclesial de base, mas é um jeito diferente de ser igreja. É a igreja católica, é a igreja cristã, mas lá se celebra a fé junto com a vida, onde a teoria e aquilo que está escrito nos evangelhos não está dissociado da prática do dia a dia, das dificuldades sociais. É um local de intensa conscientização crítica e reflexão acerca dos problemas que a gente tinha na comunidade. Nesse sentido, eu acabei me envolvendo em diversos movimentos, além do movimento jovem, nos centros comunitários, associação de moradores, além da pastoral da juventude. A gente tinha incursões em várias outras pastorais da Igreja Católica e foi uma época de um convívio muito intenso, muito forte e que certamente ajudou muito a formar a personalidade que eu adquiri no decorrer da vida e que eu tenho até hoje. Aí vocês têm a capelinha de Santa Rita, aqui embaixo. Aqui um pouco dos movimentos, numa época que a gente fazia encontros na juventude, na época de final de ano, a gente sempre tinha, na época do carnaval, a gente tinha encontros onde a gente tinha reflexões acerca de várias coisas, com padres, feiras, missionários, e a gente tinha encontros e a gente ia para lá refletir durante 3 dias. Aqui uma época em que a gente participava de movimentos, esse movimento era um movimento de Emaús para ajudar crianças de rua, e aqui embaixo um movimento que a gente fez na comunidade para tentar conseguir melhores condições de drenagem da região onde a gente mora. Como vocês viram, era uma região sob forte influência das marés e áreas alagadas. Então foi aí que que eu comecei a ser quem eu sou hoje, eu acho. E eu devo muito disso à comunidade eclesial de base Haja Batisteu, que era dirigida por um primo da minha mãe, o Francisquinho, que já se foi, mas deixou muitas lições pra gente.
Pois bem, eu imagino que alguns de vocês devem estar pensando assim, é daí que vem esse revolucionário, esse rebelde. Com certeza, é da Sábio da Jabateua que vem a minha rebeldia. Passando um pouco para a formação mais especificamente em engenharia, eu, na época de fazer vestibular, eu passei em 3 escolas. Passei numa universidade particular em Belém, passei na escola de oficiais da Marinha Mercante e passei no curso de engenharia civil da UFPA e acabei optando pelo curso de engenharia civil da UFPA. Nunca parei de trabalhar, desde aquele primeiro estágio lá na ProSolos. Da ProSolos eu passei para a Insigel, e na Insigel Engenharia de Fundações eu trabalhava, como o próprio nome já diz, trabalhava muito com a parte mecânica dos solos, trabalhava com a parte de topografia e trabalhava com a parte de fundações. Então, projetos de fundações, desde a análise do terreno, da localização do terreno, locação topográfica do terreno, depois coleta de dados geotécnicos com ensaios de SPT para retirada de amostras, análise laboratorial dessas amostras, determinação da capacidade de carga de cada uma das camadas, e depois o posterior desenvolvimento do projeto de fundação em tubulão a céu aberto, estacas de madeira, de concreto, estaca metálica, sapata, radier. Novamente, para quem não conhece Belém, Belém tem um solo, a geotecnia de Belém é muito específica. É uma região peninsular que sofreu diversos alagamentos em eras geológicas aí, e o solo de Belém é todo entrecortado. Então, diferente do solo daqui de Fortaleza, da região nordeste, daqui do Ceará, que é um solo residual, o solo de Belém é um solo que tem várias camadas superpondo, com características completamente diferentes, fruto da deposição pela água da chuva, água dos rios, dos igarapés, no decorrer do tempo. Então ele é muito, tem um perfil muito errático, e às vezes num lote pequeno você tem um perfil, fura aqui e fura 20 metros depois e tem um perfil de solo completamente diferente. Então trabalhar com fundações em Belém não é muito fácil. Só para vocês terem ideia, alguns furos que a gente fez no campus do Guamá da UFPA, que fica na margem do rio Guamá, a gente tinha furos naquela época. Eu lembro que a gente tinha furos de cerca de 60, 70, 80 metros de profundidade, sem atingir nenhuma camada que houvesse resistência de ponta. Tudo argila orgânica, argila mole de origem orgânica. Então Belém é bem complicado, mas eu trabalhei lá durante 5 anos. Todo o meu período, meu curso de graduação eu fiz trabalhando na Insigel. O dono da Insigel era professor da UFPA e ele entendia as dificuldades, então ele foi uma dessas pessoas que apareceram aí no decorrer da minha história, que me deram a oportunidade. Antônio Enéas Resque Duarte, infelizmente já morreu. Depois, quando eu formei em engenharia, eu deixei a Insigel e fui trabalhar numa empresa que se chama Fundações Limitada, que era de um amigo dele, que depois acabaram se fundindo. Hoje são uma empresa só, e fui trabalhar no interior do Pará, em Monte Dourado, já como engenheiro júnior, mas engenheiro. Trabalhar numa obra de fundações foi um problema. Pois bem, olha a minha carinha de anjo aí. Isso aí foi no dia da a minha imagem que está num quadro de formatura por aí, em algum lugar. Trouxe aqui uma citação do Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, porque eu achei que cabia aqui. Vocês viram aí que Belém tem muitas árvores atrás, isso aí é dentro do campus, é um chalé de ferro que tem dentro do campus, na orla lá do Rio Guamá, do campus da UFPA, em Belém. Porque, de fato, para mim, entrar no nível superior foi um choque, porque naquela época não existiam ações afirmativas. Então, se você era preto e pobre, você provavelmente não entrava na universidade. E eu entrei lá e o choque era grande, porque eram 2 mundos colidindo. Eu morava na Passagem Leal, onde muitas vezes eu tinha que enrolar a calça para poder sair de casa para não molhar os pés. E os meus colegas chegavam de carrão lá, e com motorista, era filho da construtora não sei quem, filho do juiz não sei de onde, dono não sei de que prédio, de que loja. E isso era um choque muito grande para mim.
Não sei se por causa disso ou se pela minha formação humana que já relatei aqui, mas é muito provável que eu tenha feito pouquíssimos, se talvez nenhum amigo durante o curso de engenharia. Não apenas por esse motivo, desse choque de mundos que colidiam, mas porque eu já trabalhava e aí, por mais, digamos assim, compreensivo que o Enéas fosse, que era o dono da Ensigel, ele dizia, ó, você tem tempo para, você vai para sua aula, você vai fazer o seu curso, a única coisa que eu quero é que o serviço aqui fique pronto. Então ele não se interessava se eu ia trabalhar à noite, se eu ia trabalhar no final de semana, se eu ele queria que tivesse pronto e não me impedia de assistir às aulas, mas era sempre uma correria muito grande, era sempre do escritório ou da obra para a universidade, da universidade, e ficar nessa correria, não tinha tempo de bater papo com ninguém na universidade, não tinha tempo de fazer trabalho com ninguém, porque eu estava sempre nessa correria. Aliás, correria é meu sobrenome, vocês que me conhecem sabem disso. Depois que eu formei em engenharia e que fui trabalhar lá em Monte Dourado, é uma experiência que foi boa, mas também foi muito estressante. E vocês vão entender agora o porquê disso. Porque eu casei muito cedo. Essa é a minha família, nossa família. Vocês veem eu e Kátia aí, olhem aí para provar. Eu já fui magro. A gente casou, foi o primeiro a casar naquela capelinha que eu mostrei para vocês lá, nessa capelinha aqui, na Capela de Santa Rita de Cássia, na Baixada, na periferia do bairro de Canudos e do Marco, lá em Belém. A gente foi o primeiro que casou lá, eu acho que depois houve outros casamentos lá, mas a gente foi o primeiro que casou lá. A gente e a comunidade, só tinha pessoas da comunidade da nossa família. Mas tanto eu e Kátia, era mais jovem ainda do que eu. Dessa união aí nasceu Raíra, Raim, que é o segundo, e Raime, que é a caçula, e aqui já todos nós, aqui, né, juntos, nesse último final de ano aqui, eu não sei exatamente em que dia foi isso que a gente se encontrou aqui em casa, todo mundo junto. Kátia, minha esposa, eu, bonitão aqui, Raíra, que hoje é publicitária, e tem Poliana, que está aqui no colo dela, Raim, que é advogado, e na verdade o dele é o Gengibre, que está aqui no colo de Raime, que é engenheira, que foi a única que eu consegui fazer algum tipo de lavagem cerebral indireta, aí que se tornou engenheira civil, e mestre em engenharia de transporte, que hoje trabalha em São Paulo. Então nós temos os três, Gengibre, Dive e Poliana. São três, como a camisa de Kátia mostra aqui, são três netos, sem raça definida, de 4 patas, que moram com a gente. E a nossa última aquisição foi Poliana, que está no colo de Raíra aqui, que já foi fruto da pandemia. Pois bem, nesse meio aqui, entre entrar no curso de engenharia e terminar o curso de engenharia, eu casei. Casei e tive 2 filhos. Primeiro a Raíra, depois o Raim, já na época de formar. Então, quando eu estava formando, eu já estava aí com o segundo filho. Só para vocês terem ideia, com 26 anos eu já tinha 3 filhos. Os 3 já tinham nascido. E foi uma barra tanto para mim quanto para a Kátia, mas a gente não ficou tão velho e eles já se tornaram adultos. São os 3 criados, estudados e dão muito orgulho para a gente. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, quando eu formei e fui trabalhar em Monte Dourado, Rainha era muito pequena, era recém-nascido, e quando eu voltei para Belém, eu demorava muito tempo para voltar para Belém, e quando eu voltei para Belém, ele não me reconhecia, ele começou a chorar porque ele não me reconhecia mais, de tanto tempo que eu passei fora. E isso foi estressante. Pois bem, eu comecei a trabalhar como professor em 95, e a minha primeira experiência como professor, na verdade, ela antecede a isso, mas eu não vou chamar isso de professor, porque na comunidade, lá na sede da Jabateu, eu trabalhei com catequese, trabalhei com adolescentes, trabalhei com crisma, então, e como eu coordenava, junto com um grupo de colegas, o Movimento Jovem, e eu era o vice-coordenador da comunidade inteira,
falar em público, lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, era uma coisa que eu já fazia, mesmo sem ser professor. Mas, academicamente, meu primeiro trabalho como professor foi na Escola Técnica Federal do Pará, que depois se tornou Cefet, depois se tornou Instituto Federal do Pará, o IFPA. E não foi nem como professor, foi como professor substituto, mas através da Associação de Técnicos lá do Pará, que equivale aqui na UFC, por exemplo, à Fundação ASTEF. Eram eles que contratavam os professores para dar aula na Escola Técnica. Depois eu fiz um concurso de professor substituto fora da Aptipa e entrei em 96 como professor substituto antes do final do ano de 96 apareceu um concurso para professor efetivo e eu fiz e passei também. Então desde 97 eu estou como efetivo, estive como efetivo lá na Escola Técnica Federal. E entre 95 e 2005 foram 10 anos que eu passei lá como professor. Dava aula no ensino técnico e no ensino tecnológico. Vocês têm aí uma carinha de bebê, eu aqui no microestágio, isso aqui é uma sede lá do campus de Belém. Aqui eu sentado, embora eu não tivesse gordo ainda nessa época, eu já ficava cansado, estressado no sol. Aqui a minha primeira turma no microestágio, que a gente levava os alunos para o campo para aprenderem a fazer na prática alocação rodoviária, ferroviária, topografia de campo. Aqui alguns alunos, aqui a formação, o dia da formatura desses primeiros alunos. Alguns deles estão aí assistindo, porque ainda tenho contato com eles até hoje. Essa aqui é a professora Marcilene, essa aqui é Suzy, esse aqui é o Kleber, professora Andréa, Vângela não sei por onde está, Ederson, doutora Márcia Bittencourt, professor Serginho, Alex, professor Inácio, que já não está mais entre nós, aqui Expedito, professor Rubens, tudo em microestágio, em época que eu trabalhava lá. E trabalhava, viu gente, porque eram muitas aulas, muitas horas de aula, diferente do ensino superior. No ensino técnico, a gente praticamente não faz pesquisa e extensão, mas a gente tem uma quantidade de aula muito grande. Eu lembro que houve semestre de eu dar 32 horas de aula por semana. Eram muitas aulas e muitas turmas, e não sobrava tempo para muita coisa. Dessa turma aí eu tenho muito orgulho, porque hoje Marcilene é professora da UFSCar, doutora do Departamento de Geologia. Márcia se tornou doutora em Educação e hoje trabalha com a educação dos povos paraenses, é professora doutora na UFPA. Andréa não se tornou doutora ainda, mas é mestre aqui pela UFC, ali na agronomia, e dá aula na Universidade Federal Rural do Pará, da Amazônia, em Belém. Pois bem, tenho orgulho desse pessoal aí. Foram todos meus alunos, viu gente? Depois eu fui, estando dentro da escola técnica, eu comecei um curso de mestrado através de um INTER. Era um mestrado interinstitucional entre a UFPA e a ESC, USP. Isso foi entre 98 e 2000. Acabei defendendo a minha dissertação de mestrado com dados coletados em Belém, mas já em sistemas de posicionamento por satélite. Não tenho muita coisa para dizer do meu mestrado, ele foi muito corrido, eu dava aula, dei aula durante todo o meu mestrado, não fui liberado pela escola para poder fazer o mestrado, então eu dava aula e cursava o mestrado simultaneamente, coletava dados. Só na época de defender a tese foi que eu fui para São Carlos, só para finalizar a escrita e defender. Então foi muita correria, foi muito complicado, mesmo assim eu consegui terminar. A professora Simone Amaral, que era colega do nosso departamento também, estava nessa barca e terminou comigo o mestrado lá em São Carlos. Depois eu fui fazer... Achei que dava para encarar um doutorado e que aquela era a oportunidade. E com a rede de amigos que eu já tinha feito lá, isso não foi muito difícil. Pedi licença no Cefet, eles me deram licença e eu fui com malas, cuias, 3 filhos, uma mulher e muita esperança para São Carlos tentar fazer doutorado.
Lá eu fiz grandes amigos, quase todos também de fora do estado de São Paulo. Aqui tem o Serginho, que hoje trabalha no Banco do Brasil, mas fez mestrado lá. O Túlio, que é professor tanto da Federal de Goiás quanto da Católica de Goiás, mora em Goiânia. O Rodrigo, que hoje mora nos Estados Unidos, doutor em geomática, a esposa dele. Esse bonitão aqui do meio sou eu. Que Maurício Veronês, que já veio algumas vezes aqui em Fortaleza, é professor também, doutor do programa de pós-graduação em Geologia da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Cleide, que era a esposa dele à época, e que também se tornou doutor em Educação e hoje mora no Rio Grande do Sul. Então era um conjunto de amigos muito bom. Aqui embaixo tem Zé Maria e Genival, da Bahia e do Espírito Santo, também se formaram lá com a gente. E era um grupo muito bom. Nem sempre a gente parava para conversar, às vezes secava e a gente tinha que molhar a palavra. Vocês notem aqui que existia uma certa hidratação nessas nossas conversas, mas a gente acabou se tornando uma família muito grande, de todo mundo fazia parte da família lá em São Carlos, todo mundo ajudava todo mundo. Eu botei essa imagem aqui em cima com o professor Herves, que é um professor alemão que morou aqui no Brasil há muito tempo, e ele ajudou a gente a construir a primeira... Ele ajudou lá durante o treinamento no programa de mestrado e doutorado lá em São Carlos, e ele também ele está no rodapé da norma brasileira de topografia, aquela de 94, que ficou velha e agora em 2021 já saiu uma nova. Esse aqui é o professor Herves, que é o mentor e escritor de grande parte da norma brasileira de topografia, com quem eu estudei a parte prática de topografia quando estava lá em Só para provar que eu estava lá em maio de 2000 lá em São Carlos. E esse grupo de amigos aqui não sentava só para tomar cerveja, engordar, a gente sentava para fazer outras coisas e acabou escrevendo um livro, porque a gente percebeu que topografia, que era a disciplina que a maioria de nós ensinava em diversas universidades espalhadas pelo Brasil, tinha bibliografia muito antiga e precisava ser atualizada, e precisava de exercícios, e precisava de conceitos mais modernos, e a gente acabou se juntando, cada um escreveu 2 capítulos e a gente lançou esse livro aí, Topografia para Estudantes de Arquitetura, Engenharia e Geologia, em 2003. E a gente usa hoje como referência ainda como livro-texto da UFC, eu acabei trazendo ele para cá quando eu vim para cá. Ele é usado também no Cariri, é usado nos campos de Russas e de Crateús pela UFC aqui, pelos cursos de Engenharia Civil. E é usado em mais de 15 universidades no Brasil como livro-texto de topografia, que já precisa ser atualizado, né, porque já está aí com quase 20 anos que a gente escreveu esse livro. Mas é um dos produtos dessa união lá. Bem, aqui eu acabei o doutorado e voltei para Belém. E quando eu voltei para Belém, eu tive muitos problemas. Eu tinha muitas horas, eu tinha uma carga horária muito alta. Eles achavam que pelo fato de eu ter ficado 3 anos, eu fiz o doutorado em 3 anos. Pelo fato de eu ter ficado liberado 3 anos, eu tinha a obrigação de abarcar tudo que é carga horária que aparecia. Além disso, existia uma componente de política partidária muito grande dentro do Cefet na época que eu voltei, e com a qual eu não me adaptava. Não tinha nenhum tipo de investimento em infraestrutura, pesquisa, extensão. Isso fez com que eu acabasse entrando em choque com a administração superior e com várias pessoas que administravam o Cefet naquela época. Motivo pelo qual vocês imaginem que eu me tornei persona não grata imediatamente. Eu era uma pedra, eu era um incômodo, e eu estava de fato bem infeliz com aquilo que estava acontecendo. Eu era impedido de fazer praticamente tudo que eu queria. Era muito complicado. E aí eu não podia mudar, né? Eu não podia mudar porque existia aquela cláusula de que quando a gente sai, quando a gente é liberado pela instituição, a gente tem que ficar pelo menos o tempo que foi liberado na instituição para poder sair novamente. Então a minha não podia nem fazer um pós-doc, não podia fazer nada. A minha única opção era sair do Cefet. E aí, conversando com alguns amigos lá de Goiás, descobri uma professora que queria vir para Belém, e aí a gente propôs uma permuta. Como ela também era da Federal, ela viria para Belém e eu iria para Goiânia. O que vocês imaginam, como forma de punição, a administração superior do Cefet da época não autorizou. E aí a minha única opção foi fazer um novo concurso, né? Então, se eu não podia mudar
aquela situação, eu podia sair de lá. Eu não vou chegar nesse nível, mas alguns anos depois que eu saí de Belém, muitas daquelas pessoas que criaram um ambiente muito desfavorável para mim lá, e não só para mim, para a professora Simone, para vários colegas que estavam voltando de doutorado, e para os próprios alunos, foram presas, foram condenadas pela justiça por desvios, por ilicitudes que estavam cometendo na administração do Cefet. Então eu descobri isso depois pelos jornais, mas acho que fiz muito bem em sair de lá naquela época, embora para mim tenha tido uma dificuldade, porque eu queria de alguma forma contribuir com Belém, com o Pará, depois de ter sido formado doutor por ali. Mas não deu, não pude. Bem, aí eu vim para o UFC. Uma vez eu recebi, ainda estando lá, decidido que eu queria mudar, esse nível de informação aí foi para o espaço e acabou entrando na cachola da professora Sueli Helena de Araújo Barroso, que me ligou e falou assim: "Ô, senhor, lembra de mim? Eu sou a Sueli, aquela barrigudinha que você encontrou numa noite chuvosa lá em São Carlos, fazendo ensaio e tal, e tal, e tal, e tal. Eu sou professor aqui da UFC e temos um concurso aqui que é a sua cara." E eu disse: "Opa, né? Vamos fazer." E aí isso aconteceu. Eu acabei vindo pra... Na mesma época apareceu um outro concurso na Federal do Paraná, mas Curitiba, além de ser bem mais longe de Belém do que Fortaleza, também tem uma cultura muito diferente, um clima muito diferente. E o concurso da UFC saiu mais rápido do que o concurso da Federal do Paraná. Eu acabei vindo para cá. Tinham alguns inscritos, eu não lembro se 5 ou se 7, mas o fato concreto foi que eles não vieram fazer a prova, eu vim sozinho. Eu vim sozinho e vim despreparado, porque eu praticamente não estudei nada para esse concurso. Eu estava abarrotado de coisas no Cefet, não deu tempo de estudar, eu estava inclusive viajando e dando curso em sedes que não eram em Belém, eram em Tucuruí, eram em... esqueci o nome da outra cidade, mas bem longe de Belém, 500, 700 quilômetros de Belém. E aí não deu tempo de me preparar, mas eu vim assim mesmo. E os meus colegas que se inscreveram no concurso comigo não vieram fazer a prova. E aí se tornou uma questão de honra, porque eu estava concorrendo eu comigo mesmo. Então não passar seria um problema sério. Graças a Deus eu encontrei, quando eu cheguei aqui, a empatia e a ajuda do professor Mário, da professora Beth, que foram as primeiras pessoas que, mesmo sem me conhecer, me estenderam a mão e me ajudaram a preparar a aula, a preparar a transparência, criou um e-mail para mim. Eu lembro que o professor Mário criou um e-mail para mim, me deu acesso à internet do departamento. Eu sei que eu fiz o concurso não deve ter sido essas maravilhas, além de eu estar muito nervoso porque não tinha me preparado direito, foi tudo muito assim na correria de fato. Mas acabei passando e me tornei o primeiro negão professor do DET, vindo de Belém, importado diretamente de Belém, cor de açaí. E o primeiro também com formação específica na área de geomática, na área de geotecnologias, porque todos os professores que ensinavam topografia eram professores especificamente da área de infraestrutura, trabalhavam com pavimento, trabalhavam com solo, trabalhavam com misturas asfálticas, ou da área de planejamento. E aí eu era o primeiro com formação nessa área, e eu lembro bem que tinha na primeira reunião que eu fui, a professora Beth e a professora Sueli falavam que elas brigaram muito tempo para que essa vaga aparecesse, e que eu tinha que ir para lá, e acabei passando, e acabei sendo o depositário dessas expectativas que o departamento tinha, e me tornei logo na primeira reunião coordenador do laboratório de topografia, e encarei Joaquim Barroso, que era o nosso técnico, que organizava as coisas de forma muito militarmente organizadas, digamos assim, mas era um laboratório onde a gente tinha digamos assim, muito equipamento antigo. A gente ainda lidava com a topografia de forma muito arcaica. A topografia é uma tecnologia muito antiga, mas os métodos e equipamentos evoluíram
e o laboratório de topografia não tinha evoluído. O laboratório de topografia, assim como o próprio departamento de engenharia de transporte, tinha origem desde a antiga escola de engenharia do Ceará, antes de se tornar Universidade Federal do Ceará. E a gente, notem, pasmem, mas no laboratório ainda existiam equipamentos com 50 anos de idade, com 60 anos de idade. Era um problema. E aí foi uma luta para a gente conseguir, tive ajuda da professora Beth, da professora Sueli, do professor Fernando, que na época se tornou, do professor Sérgio Benevides. Muita gente ajudou, muita gente queria, e a gente conseguiu ir modernizando aos poucos o laboratório. Nesse meio tempo, conheci o professor Renato, que deve estar sentado aí se lembrando dessa época. Ele e o professor Marco Aurélio, alguns professores do Centro de Ciências Agrárias, junto com professores do Centro de Tecnologia, antes da minha chegada, tinham se reunido para entrar num edital para a construção de um laboratório intercentros. Era um laboratório multiusuários, a ideia era que fosse um laboratório de geoprocessamento multiusuários, onde usuários do Centro de Tecnologia e do Centro de Ciências Agrárias utilizariam os equipamentos, o espaço. Como existia mais espaço no Centro de Ciências Agrárias, o espaço para a construção dele foi bem na frente ali da agronomia, ali onde no bloco 810, se não me lembro, 814, não tenho certeza dele. E aí, quando eu entrei, acaba que eu tive mais contato com o professor Renato, foi quando eu conheci essa figura ímpar. E ele trabalhava com geoprocessamento também, muito empolgado, muito solícito, muito responsável e querendo fazer dar certo. A gente começou a se integrar e aí compramos equipamentos, o laboratório foi construído, começou tudo certo, até que o mundo acadêmico, vocês sabem como é, e a gente começou a ter problemas, não eu e o Renato, mas o Renato e um colega de departamento dele, eu e um colega de departamento dele, que se achava dono do equipamento, dos equipamentos, do espaço, um colega de temperamento bastante difícil, que eu não vou citar o nome aqui, não vou fazer publicidade gratuita para ele, mas acaba que isso foi minando nossa convivência lá e acaba que eu desisti de participar daquilo ali, porque era um nível de estresse muito alto. Chegou a nível desse professor chegar com os meus alunos trabalhando com os equipamentos, ir lá e desligar a máquina e mandar todo mundo embora, sair do laboratório. Era nesse nível aí. Mas eu acho que, assim, desse divórcio tácito que aconteceu, ficou conhecimento, e hoje eu tenho a grata satisfação de ter o professor Renato Frota aí sentado avaliando a minha progressão, a minha promoção para professor titular. Olhem aí atrás que tem um monte de frutas do Pará que muitos de vocês não conhecem, quase todas escritas em tupi. Bem, o laboratório de topografia foi modernizado e a gente conseguiu fazer isso aí a partir de 2006, então foram 6 anos de compra de equipamentos, de software, de receptores, de estações totais, de níveis eletrônicos, de níveis a laser, de mudança no inventário das cadeiras, nas mudanças nos procedimentos de campo que a gente estava realizando, e a gente conseguiu fazer com que a topografia desse uma modernizada aí em 5, 6 anos. Contamos com a boa vontade, com a colaboração da direção do Centro de Tecnologia, que em tudo que era edital sobrava um dinheiro, mandava e comprava, e a gente foi comprando os equipamentos e equipando o nosso equipamento e transformando num laboratório que também foi mudando de nome. De laboratório de topografia ele mudou para LGT, Laboratório de Geodésia e Topografia, porque não incluía mais só a parte de topografia, mas incluía também a parte de geoposicionamento por satélite. E a gente foi trabalhando nisso. Depois disso, depois de 2012, a gente mudou novamente a concepção do laboratório e ampliou com uma sala de geoprocessamento, e aí a gente já tinha uma sala de geoprocessamento do laboratório, que a gente passou a ser chamado de Laboratório de Geomática Aplicada. Modernizamos os equipamentos, novamente os acessórios, a gente criou novas disciplinas na graduação e na pós-graduação, que está se consolidando agora nos últimos anos com a entrada da professora Arielle, que é a segunda professora do departamento, também com especialidade nessa área. Heber, me perdi na hora. Você sabe quanto tempo eu já falei?
O show, alguma coisa em torno de 50 minutos. Você está 14h53 agora, né? Então, pela resolução, você teria até 60 minutos para a exposição oral. Ok, obrigado. Vou falar um pouco aqui agora dos... Bem pouco, bem rápido. Acho, e eu peço a desculpa à banca e peço a desculpa aos presentes aí no YouTube, mas eu acho que grande parte da produção acadêmica que está no relatório já foi até lida, olhada e verificada pela comissão. Então eu vou falar de forma muito rápida, porque eu sei que faz parte da minha trajetória acadêmica e foi o que eu fiz nos últimos 16 anos de DET. Mas foram aí 20 projetos de pesquisa e extensão em diversas frentes, em diversas áreas, com diversas parcerias. Comecei essas parcerias com o professor João Bosco Arruda, que está sentado aí no Glen, que hoje já está aposentado, mas a gente trabalhou junto, eu acho que em 3 ou 4 projetos, lá no começo, bem lá atrás. Fiz parceria também com a professora Adriane Goraieb, lá da Geografia, porque a gente tinha uma visão de mundo muito parecida e trabalhava com ferramental parecido também. Trabalhei com o professor Sérgio Benevides e com a professora Beth, num EIA-RIMA, de uma refinaria de petróleo que acabou nem saindo. Trabalhei com o pessoal do Cariri também, na parte de geotecnia. Uma parceria que vem dando muito certo durante muito tempo com a professora Sueli aí, já que ela foi a responsável por me trazer para o DET, me alertar, nada mais justo do que ela me aguentar também em projetos aí. Trabalhei com o Bruno, com o Mário, com o Felipe e com toda a equipe do GTEMA também, na área de planejamento, dentre vários outros colegas que tenho trabalhado junto. Eu enumerei aqui os projetos entre 2005 e 2021. Notem que o projeto 1, 2, 3... e 4 e 5, todos foram projetos que trabalhei em parceria com o professor Bosco, uma equipe boa, uma equipe multidisciplinar do grupo dele lá do Glen, que ele tinha criado com prédio próprio e tudo mais. Foi uma parceria bem importante na minha chegada na universidade, onde a gente desenvolveu projetos que tinham um alcance um alcance de milhões de pessoas se fossem implementados, como esse de distribuição de gás natural na região norte e nordeste, como essa de estudo logístico da cadeia de suprimentos do biodiesel, que a gente fez em relação à distribuição de gás natural, de energia elétrica também, de atendimento a clientes das distribuidoras de energia elétrica. Bem, foi uma época muito produtiva e eu, mesmo sem me conhecer, mesmo sem fazer parte de nenhum grupo, o professor Bosco foi mais um daqueles que me deram oportunidade quando eu já estava entrando na UFC. Obrigado, Bosco. Aí do 6 ao 11, o projeto 6 foi um projeto grande de desenvolvimento inter e transdisciplinar, que foi exatamente o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental dessa refinaria, que era a Premium 2, que ia ser construída ali no limite entre Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Foi bem importante esse projeto, foi um projeto bem grande, que demandou bastante especialização, e eu coordenava a parte de geoprocessamento desse projeto. Fiz uma série de projetos aí com mapas do cotidiano, cartografia de territórios, o projeto Cartografar, cartografia social, a comunidade das coordenadas, que são projetos muito voltados, fiz em parceria com a professora Adriane Goraieb, muito voltados para a área social e o atendimento das populações tradicionais do litoral e do interior do Ceará. Um projeto com o professor Bruno, trabalhei no projeto dele de carga urbana, uma série de projetos voltados especificamente para a minha área, como esse de mapeamento colaborativo das cidades, como esse com o Cigala Calibra, com o professor Galera da Unesp de Presidente Prudente, para mapear os efeitos da ionosfera na região Nordeste. Projeto relacionado com mecânica de solos, em parceria com a professora Sueli, na área de infraestrutura. Bastante. E finalmente agora estou trabalhando com o professor Hebe, que está secretariando aí essa comissão, num projeto relacionado com pavimento aeroportuário. Então são 20, 15 anos, 16 anos
e 20 projetos aí de extensão e de pesquisa dos quais eu participei, alguns como coordenador, alguns como pesquisador, mas participei. Coisa que eu não podia fazer no Cefet porque era impedido. Estou coordenando o laboratório desde que entrei, e nesses últimos 16 anos eu fui o único coordenador do laboratório. Já fui representante da unidade curricular de topografia diversas vezes, integrante da coordenação do PETRAN, como orientador acadêmico acho que 2 ou 3 vezes, não tenho certeza. Fui chefe do departamento do DET entre 2016 e 2018 e atualmente sou membro do núcleo docente estruturante do curso de Engenharia Civil, que vai dar para todo mundo um novo currículo para o curso. Sou membro do PETRAN, do Corpo Efetivo de Professores do PETRAN, alguns ainda dos meus, que é um programa de pós-graduação em Engenharia de Transporte, com um programa de mestrado e doutorado, nota 5 pela CAPES, alguns dos meus orientados que estão aí. Algumas das publicações, vou passar, porque elas estão no site, estão no meu Lattes, estão no relatório. Algumas das últimas publicações aí dos anos de 2020, 2021, que aliás foram anos bem complicados por conta dessa pandemia aí, mas houve algumas publicações aí. Bem, o fato é concreto que eu estava me vendo aí, só para terminar, como professor de aulas presenciais, e agora eu tinha que fazer ensino remoto. Do dia para a noite, eu e a maioria dos meus colegas tivemos que aprender a mexer com softwares, programas e uma forma de ensinar completamente diferente. E eu encarei isso, fiquei meio desesperado, mas nesse meio tempo aí no comecinho eu produzi 4 sites, um pessoal, um do departamento, no programa de pós-graduação e o do curso de Engenharia Civil, então um da graduação, da pós-graduação, do departamento e um pessoal. Um canal do YouTube, por onde o pessoal inclusive está me vendo agora. Obrigado pessoal que está presente aí. Foram 92 vídeos publicados, 14.700 visualizações, 1.900 horas de exibição e uma série de outros números, que é um canal muito pequeno, voltado para uma área muito específica, que é a área de geomática, mas que eu uso para divulgar as minhas aulas, sobretudo para os alunos que não estão em Fortaleza, que não estão no Ceará. A gente tem um número de alunos muito grande que, por conta da pandemia, nem conhece, eles são selecionados no SISU, moram em outros estados, outras cidades, e nunca vieram ao Centro de Tecnologia, nunca vieram a Fortaleza, e eles têm acesso de forma liberada às minhas aulas no YouTube. Dá um trabalho danado, eu tive que incorporar ao meu vocabulário coisas como capa, banner, vinheta, identidade visual, card, thumbnail, renderizar, upar, tudo, mas estou tentando. O que eu vou fazer depois que eu me tornar titular? Para mim não vai fazer a menor diferença eu ser titular ou não, mas eu pretendo, baseado no que eu vivi até agora, nas experiências que tive, me dedicar mais à graduação do que eu já fiz até agora. Algumas constatações que não são novidades para ninguém, né? O Brasil é o segundo pior em mobilidade social entre 30 países avaliados. A regra no Brasil é que se o pai é pobre, o filho morre pobre. Essa mobilidade social no Brasil é muito ruim, é o que os estudiosos chamam de piso ou chão grudento. E eu acho que eu posso contribuir um pouco mais para diminuir isso, e essa contribuição ela pode ser maior e melhor aplicada na graduação. A pós-graduação ela tem um sistema de avaliação que é eminentemente meritocrático, só que meritocracia é uma falácia. Todo mundo que nasceu índio, preto, pobre e excluído no Brasil sabe disso. As dificuldades são enormes, os pontos de partida são muito diferentes, o que a gente tem que percorrer, as dificuldades também são muito piores, e eu acho que eu posso ajudar mais e melhor aos alunos de graduação, que hoje já são 50% que ingressam através de iniciativas como o sistema de cotas, por exemplo, e acho que eu posso ajudar mais lá. Aqui só o Atlas da Violência 2021.
77% dos assassinatos e vítimas de homicídio são jovens, periféricos e negros. 67% das vítimas de homicídio de mulheres são mulheres negras, ou LGBT, ou tudo pobre, ou índio. Eu acho que em 16 anos do DET foram 217 turmas. Eu tive o trabalho de pegar lá no SIGA. Foram 2.631 alunos, mas para mim foram pessoas que passaram. Eu tenho aí o agradável depoimento de alguns desses, desde Fernanda Damasceno, que foi minha aluna lá na antiga escola técnica nos anos 90, passando pelo Samir, que foi aluno de graduação na UFC, pela Camila, que foi minha aluna de mestrado no Petran, pela Ana Natália, que é minha aluna de doutorado no Petran, e pelo Júnior, que foi meu aluno de graduação, mestrado e doutorado, e hoje é professor doutor no Instituto Federal do Ceará. Não saberia responder para vocês de outro jeito se valeu a pena ou não esses últimos 16 anos, mas eu fiz questão de colocar o depoimento do Jorge Luiz, que foi nosso aluno de engenharia civil aí da UFC, foi o nosso aluno do Petran de mestrado e hoje é professor, mestre em engenharia civil, mestre em engenharia de transporte, doutorando em engenharia de transporte pelo Petran, é professor assistente da UFC no campus de Crateús, e ele me mandou esse depoimento depois de 10 anos que eu dei aula para ele. Eu mandei um e-mail para ele essa semana perguntando se ele podia me dizer alguma coisa, se ele lembrava alguma coisa sobre a época em que eu fui professor dele. Não sabia se ele ia lembrar, mas eu lembrava. E ele lembrava tão bem quanto eu que ele escreveu isso aí, ó. O show, estão pedindo para você oralizar aí o texto. Bem, Jorge disse o seguinte: embora nunca tenhamos trabalhado juntos ao longo da minha graduação, o professor Uchoa foi uma peça importante na minha trajetória acadêmica. Nunca saiu da minha cabeça o dia 23 de fevereiro de 2012. Na primeira aula de topografia do semestre, o professor Uchoa indaga a turma quem dali era oriundo de escola pública. Timidamente, eu e pouquíssimos colegas levantamos a mão e respondemos afirmativamente àquele questionamento. Este foi o gatilho para que o professor Uchoa usou para se apresentar e contar um pouco de sua história pessoal e profissional. Saí daquela aula motivado e cheio de expectativas. Quanto à disciplina, que aproveitei ao máximo e hoje também ministro no campus da UFC de Crateús, mas, sobretudo, seu exemplo me despertou um sentimento de inspiração e identificação. Foi por meio da disciplina de topografia, mais precisamente pelo seu professor, que me aproximei do DET e pude conhecer o que hoje é a minha principal área de atuação. Bem, esse depoimento do Jorge, ele sintetiza muito do que eu penso sobre educação e sobre ser professor. Era isso. Obrigado, gente. Obrigado, David. Vou pedir licença só ao pessoal do YouTube para encerrar a transmissão aqui e volto com vocês no Meet. Pessoal, obrigado aí o pessoal do YouTube que assistiu até agora. Vou entrar no Meet agora com a banca para avaliação. Obrigado, gente.